Então a proposta dessa atividade é mostrar algumas estratégias usadas na estruturação de atividades e tópicos do Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é uma sala de aula virtual, então pense que em uma sala de aula já existem alguns equipamentos, mas muitos têm de vir de fora. E por isso é importante ter em mente que o Google Sala de Aula nada mais é do que um ambiente, nesse caso virtual, onde será organizado a aula do professor. Assim, os vídeos, os textos, as animações, as imagens, simuladores e várias outras coisas deverão vir de fora, ou seja, de outros ambientes virtuais, através de seus links ou pode ser inserido na sala de aula por meio de upload de arquivos. Uma coisa muito interessante do Google Sala de Aula é que no menu principal, todas as salas têm a mesma cara, independente se você está no perfil de professor ou de aluno. Por exemplo, todas essas salas, com exceção dessa sala em azul, eu sou professor e eu consigo visualizar a minha sala de professor assim como eu visualizo a de aluno. E dentro dessas salas, a visualização do professor e do aluno é exatamente a mesma, o que facilita muito a comunicação e o diálogo entre professores e alunos. Quando um aluno faz uma pergunta para o professor, fica muito mais fácil para o professor indicar qual é o caminho que o aluno tem que seguir para postar ou responder alguma atividade da qual ele esteja com problema ou dificuldade. Bom, aqui em cima nós temos esse menu no canto direito, que ao clicar nele é possível participar de uma turma, e eu já vou mostrar para vocês então como inserir o código para que a gente possa participar dessa turma. E a gente pode também, no perfil de professor, criar uma turma. No canto esquerdo, nós temos aqui o menu Turmas, onde a gente tem então a visualização de todo esse ambiente inicial, de quando a gente entra no Google Sala de Aula, e o menu Agenda. Essa agenda é automaticamente sincronizada com sua agenda no Google e de seu celular. Caso use Android ou caso você tenha o Google Agenda instalada no seu iOS. Ao determinar o prazo de entrega de uma atividade atribuída aos alunos, o sistema adiciona na sua agenda e na agenda do aluno um lembrete. Isso ajuda os alunos e professores a se organizarem. Bom, nessa semana aqui eu tenho uma atividade que os alunos têm que entregar no dia 19. Eu tenho em outros momentos, vou voltar mais um pouquinho. Aqui, por exemplo, eu tenho várias atividades. Então, uma forma do professor e do aluno se organizar com relação à resolução dos exercícios, entrega e, no caso do professor, com a correção, é observar essa agenda. Uma coisa legal é que se você olhar a sua agenda pessoal, essa aqui é a minha agenda pessoal, apaguei algumas agendas aqui para que não ficasse muito poluído. Eu tenho as mesmas atividades daquelas semanas dadas como lembrete aqui no tópico superior. Atividade, exercício, pergunta, tá vendo? Então elas estão aqui também. Bom, então esse menu pode ajudar muito a gente na nossa organização. Aqui a gente tem um menu pendências, em que vocês vão encontrar aquelas atividades que já passaram do prazo e que vocês têm que corrigir como professor, e o aluno também, aquela que já está chegando no prazo e que ele tem que resolver. E aqui nós temos as diversas salas de aula. Eu vou entrar numa sala de aula e mostrar para vocês algumas funcionalidades que tem lá dentro. Vou voltar para o menu Turmas e vou entrar nessa sala aqui, que é do primeiro Wave 2020. Bom, olha aí, eu fiz um banner aqui identificando que essa é a turma de Química 1. Porque imagine que quando o aluno entrar no menu principal, pode ter muitas salas de aula, e ele pode acabar ficando com dificuldade de identificar qual é a turma, qual é a disciplina que ele tem que acessar. Eu falei para vocês que o aluno pode ingressar numa turma a partir de um código, e o código está descrito aqui no canto esquerdo. Então, é só passar esse código para o aluno que ele consegue ingressar na sala. É bem simples, eles costumam ter muita facilidade para fazer isso. Bom. Dentro da turma, nós temos várias funcionalidades. Então, o primeiro menu aqui se chama Mural, onde as atividades estão colocadas por ordem cronológica de postagem feita pelo professor. Então aqui, Gislene, seu microfone está aberto, está dando ruído aqui.
Então aqui nós temos as atividades postas cronologicamente. Se você edita a atividade, ela acaba modificando a data aqui. E aqui nós temos o menu atividades. Eu particularmente prefiro usar o menu atividades e sempre que eu mostro para os alunos transmitindo a tela como eu estou fazendo aqui, eu mostro por esse menu atividades. Eu acho que muitos alunos usam o menu mural. Bem, no menu atividades, as atividades estão organizadas por tópicos. Os tópicos são essas partes grandes em negrito que vocês estão vendo aqui. Então, eu posso caminhar pelos tópicos, selecionando eles pelas laterais, ou simplesmente rolando a página. Então, estão vendo? Ó, esse é um tópico chamado Tarefas de Casa, esse é outro tópico chamado Avaliação 1 e Avaliação 2. Eu costumo organizar os tópicos de uma forma, e a gente pode pegar eles e movimentá-los, tá vendo? Eu costumo organizá-los de uma forma que o tópico de cima seja sempre aquele que o aluno esteja usando. Depois nós temos outro menu, que é o menu Pessoas. O menu Pessoas vai mostrar todos os usuários de uma sala. Então, nessa sala aqui, nós temos eu como professor, o professor Albeniz e a professora Silvia, que estão colaborando em uma atividade interdisciplinar que nós estamos fazendo juntos. Temos também temos outros convidados aqui que não aceitaram ainda os convites. Então a gente pode clicar aqui e fazer um convite para que outras pessoas participem. Na versão gratuita tem um limite de quantidade de professores numa sala. Se eu não me engano são de 30 professores. Mas é suficiente para qualquer tipo de trabalho, creio eu. E aqui embaixo nós temos a lista com todos os alunos. Bom, esse menu não é só para listar o nome dos alunos, mas também serve para que a gente tome algumas ações. Por exemplo, imagine que você quer mandar um e-mail para todos os alunos. Você pode selecionar todos os alunos aqui. Ou que você queira mandar e-mail ou executar alguma ação para alguns poucos alunos. Você pode clicar em ações depois de selecionar os alunos. Clicar em enviar e-mail. Também é possível remover ou ignorar. Eu ainda não usei a opção ignorar, então eu não sei como que ela funciona. Bom, a opção enviar e-mail, ela é muito legal e muito importante no ensino à distância. A gente sempre tem que usar essa opção para fazer com que os alunos fiquem próximos da gente, para dizer para eles que nós colocamos novas atividades quando eles não começaram a resolvê-las, ou para dizer que eles estão atrasados, mas sempre de uma forma bem bacana para que eles se sintam bem acolhidos. Quando eu clicar em enviar e-mail, vai abrir então uma página de e-mail Google. Essa página de e-mail tem outras funcionalidades, pode ter outras funcionalidades para a gente, né? Uma delas, por exemplo, é mandar e-mail para os alunos. Note que os alunos estão com o e-mail aqui em cópia oculta, esse BCC aqui, tá vendo? A gente pode clicar aqui na caixa onde estão distribuídos os e-mails e apertar Ctrl A. Ctrl A é o atalho que a gente usa para selecionar tudo. Isso é usado sempre nos ambientes virtuais, na internet. Ctrl A seleciona tudo. Vou dar um Ctrl C e copiar aqui e vou mostrar outra coisa que eu posso fazer com esses e-mails. Bom, então aqui eu poderia mandar um e-mail para os alunos. Poderia simplesmente dar um Ctrl A, recortar e colocar aqui e todos eles estão vendo o mesmo e-mail, também tem essa opção, né? Bom, qual outra funcionalidade que a gente poderia ter com esses e-mails? Imagine que eu quero marcar uma webconferência com esses alunos aqui ou com outros alunos. Como o Google Meet está liberado para que a gente possa fazer reuniões agora, uma coisa bem legal de se fazer é marcar reuniões e deixar já desde o início a reunião agendada com o e-mail dos convidados. Então, posso marcar uma reunião, eu entrei na minha agenda, dei 2 cliques e ele abriu uma tela para agendar uma reunião. Aqui na opção convidados, eu posso dar um Ctrl V e colar todos aqueles e-mails que eu havia copiado. Quando eu apertar Enter, o e-mail dos alunos apareceu aqui. E eu posso, então, marcar uma webconferência para discutir, tirar dúvida ou conversar com esses alunos.
só clicando. Opa, entrei numa webconferência. Não era isso que eu ia fazer. E a gente pode, então, marcar a nossa webconferência. Já está marcado como webconferência. Está aqui o link que os alunos precisam para entrar, mas eles já vão receber por e-mail a notificação do convite. O legal é que essa notificação vai aparecer automaticamente no Google Agenda deles. E além disso, como eles foram convidados, eles não vão ter que pedir para entrar na sala de webconferência. A partir do momento que eles tentarem entrar, eles simplesmente vão ingressar porque eles já são convidados. E aí não fica aquela coisa chata de quem convidou a reunião ter que ficar aceitando aquele monte de gente a qualquer momento. Bom, então essa... Tiago, Sim, no caso, eu convidei os alunos de uma determinada turma. certo. Quando eu for apresentar a reunião, eu clico aí em entrar com o Google Meet para eu apresentar Sim, e fazer a reunião com os alunos. É ali que eu clico? Sim, é só clicar e entrar com o Google Meet. Quer ver? Eu vou pegar uma reunião e que já está marcada para vocês poderem ver. Por exemplo, no dia de hoje, nós estamos nessa reunião aqui. Então, aqui na minha agenda, essa reunião já foi agendada pela Rossana, que é a organizadora, tá vendo? E se eu clicar aqui e entrar no Google Meet, já vai abrir uma tela para eu entrar na reunião. Como eu fui convidado, quando eu clicar em entrar, eu simplesmente vou entrar e a Rossana não precisa de autorizar a minha entrada, porque ela já me convidou, ela quer que eu esteja dentro da reunião. Lembrando que essa é uma ferramenta paga que o Google liberou durante esse período de pandemia, né? Depois a gente tem que pensar em outras ferramentas se nós não tivermos ela paga pela instituição onde a gente trabalha. Bem, voltando então, no menu Pessoas, tem funcionalidade maior do que observar as pessoas, tem essa funcionalidade de mandar e-mails e copiar os e-mails dos nossos alunos para outros fins, como, por exemplo, agendar uma reunião. Temos também o menu Notas. Bom, fazendo um paralelo com o Google, com Moodle, por exemplo, a gente não consegue no Moodle fazer tão simplesmente essa cópia de e-mails, né, e envio de e-mails. Eu acho que não é tão funcional. Bom, no menu Notas, eu acho que esse menu aqui, eu tenho certeza, eu esqueci de contar para vocês que eu fui tutor EAD de um curso superior, depois eu fui coordenador de um curso superior à distância e depois eu fui professor durante um semestre de uma disciplina que foi toda estruturada para dar no Moodle. Então conheço bastante a ferramenta. Fucei cada cantinho dela. Bem, um outro problema tremendamente grande que eu vejo no Moodle é que essa barra de rolagem aqui, ó, ela não funciona. Não funciona de que sentido? Vocês estão vendo que a coluna de nome dos alunos está fixa enquanto eu rolo para os lados? Se você rola no Moodle, o que acontece é que essa coluna some. E aí você perde a referência do significado da linha. Outra funcionalidade diferente aqui é que a linha superior, que tem o nome das atividades, ela, ao rolar, ela permanece lá em cima, ao rolar para baixo, tá vendo? No Moodle ela não permanece. É um ambiente super desagradável nesse sentido. E ele teria que ser diferente, ele precisa de ser agradável e digo para vocês por quê. Aqui nós temos várias atividades diferentes. E essa sala eu comecei ela há pouco tempo. E aí alguns de vocês podem perguntar assim, nossa, mas vocês têm tantas atividades numa turma que começou esse ano e a gente teve um período gigantesco aí sem aulas. Por que isso? Bom, no ambiente virtual, essa ideia de dar um conteúdo durante 1 ou 2 meses e depois aplicar uma prova não é uma boa proposta de ensino. Para que a gente tenha uma proposta de ensino minimamente adequada, é legal que a gente seccione, divida a nossa avaliação em várias etapas e que a gente estruture isso, vou mostrar para vocês depois a estrutura dos exercícios,
estruture os exercícios em etapas de forma que a gente possa ter um somatório daquilo que o aluno resolveu e daquilo que ele atingiu como conhecimento. Nesse somatório, acaba que a gente propõe muitas atividades. Então, ter um ambiente que permite observar essa quantidade de atividades de uma só vez é muito bom. Lá no Moodle, algumas pessoas podem me perguntar assim, bom, mas o Moodle tem integração com o sistema acadêmico do IFES. Eu posso, então, exportar todas as notas do Moodle para o sistema acadêmico. Mas pensa bem, algumas atividades que eu tenho aqui, elas são notas com o objetivo de fazer um termômetro para o aluno de como ele foi numa atividade. Não é necessariamente uma nota que vai compor o diário dele. É uma nota que só vai dizer para o aluno assim, olha, você foi bem, muito bem, razoável, ou você não conseguiu atingir nada nessa atividade. E isso é bem bacana, sabe? A gente às vezes faz lista de exercício, dá para os alunos entregar, alguns professores têm essa prática, e a gente não consegue observar as listas de exercício. Num ambiente mais dinâmico, como os ambientes virtuais, a gente consegue observar isso com mais facilidade e entregar uma nota para o aluno que ajude ele a compreender o tanto que ele acertou daquelas atividades ou que ele concluiu. Bom, nesse sentido, exportar todas essas notas para a pauta do sistema acadêmico, por exemplo, seria desastroso, porque a gente teria uma grande bagunça lá de notas que a gente vai usar para contabilizar como nota curricular e de notas que na verdade são só termômetros, né? Vou voltar então para o menu atividades. Bom, mostrei para vocês então como que está estruturado os menus e vou mostrar para vocês agora algumas estratégias de ensino que eu uso. Como que eu monto algumas aulas. Bem, aqui em cima vocês podem ver que existe pasta da turma no Google. Vou clicar aqui nessa pasta, a última opção aqui dos menus. Quando eu cliquei nessa pasta, veja só, eu tenho conta Google há muito tempo. Como eu tenho conta Google há muito tempo, os meus 15 GB já estão quase todos ocupados. E a situação começou até a piorar. Por quê? Porque eu comecei a usar o Google Classroom. E aí o que aconteceu é que, como uma cópia de todas as atividades que eu passo para os alunos é feita dentro do meu Google Drive, o meu Google Drive vai enchendo cada vez mais. Bom, eu acho que isso não é o problema, porque a gente consegue distribuir os nossos arquivos pessoais e profissionais em outros drives, em outras nuvens que são gratuitas. Mas o grande lance é que a gente tem que se organizar para isso a partir do momento que a gente começa a usar o Google Drive. E lá na frente eu falo o Google Sala de Aula, e lá na frente eu falo de uma estratégia para vocês reduzirem o impacto desse consumo de dados dentro de espaço, dentro do seu Drive. Bem, então você não precisa ficar preocupado, será que o que eu coloquei para o aluno e a atividade que o aluno me deu eu vou perder e depois eu não vou conseguir justificar lá na escola, por que eu associei aquela nota? Não, pode ficar despreocupado, porque está no seu Drive. É claro que a gente tem que lembrar que quando a gente está usando a versão gratuita, a gente aceitou um termo de uso que permite a Google não ser obrigada a entregar para a gente um backup das coisas caso eles tenham um problema no servidor deles, porque a gente não paga. Então, esse é um problema de usar gratuito, né? Vamos lá. Tiago. Oi. Bruno aqui falando. Uma dúvida. Essa pasta da turma no Google Drive, ela é compartilhada com os alunos ou só com os professores? Então, cada aluno, ao realizar uma atividade, vai ser criado dentro do Drive dele uma pastinha da turma e ali vai ser depositado a atividade dele. Então ele tem acesso só às atividades dele. Ele não tem acesso às atividades do aluno. Tá? Isso é fantástico. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona daqui a pouco. Isso tem ferramentas que são fantásticas,
que o Moodle não oferece, né? E que eu acho que é a grande vantagem do processo que a gente pode propor aqui nos ambientes virtuais. Bom, então, vou mostrar para vocês 3 estratégias que eu uso para as minhas aulas. Uma delas é essa atividade de História da Ciência. Nessa atividade, os alunos têm que fazer a leitura de vários textos, e a partir desses textos eles vão escolher um ou mais textos, normalmente eles escolhem apenas um, para criar um roteiro e fazer um vídeo. A proposta dessa atividade é que, ao fazer a leitura de textos de histórias da ciência, os alunos se aproximem da realidade dos cientistas, que também eram pessoas, que viviam em contextos sociais próprios, se apropriem de certas características e possam sentir vontade de ser cientistas, né? Então, nas aulas de educação física, por exemplo, a gente cria estímulos que vão gerar aí um Ronaldinho Gaúcho. Quem já viu a história do Ronaldinho Gaúcho viu que ele começou nas aulas de futebol na escola dele. E a gente tem que ter esse mesmo papel quando a gente está dando aula de ciências. Por isso essa atividade é interdisciplinar, né? Porque quando a gente fala de ciência, a gente não está falando só de química. Quando a gente fala de cientista, do fazer científico. Então aqui tem matemática e sociologia trabalhando junto comigo nessa atividade. Espero que ao longo do tempo tenha mais professores. Tenho certeza que terei. Bom, e aí nessa atividade de leitura de textos, anteriormente, nos 5 anos anteriores, eu trabalhava ela desse jeito aqui. Os alunos recebiam um roteiro de 2 páginas, eu li esse roteiro com os alunos na sala de aula e explicava os tópicos base. Acontece que tem muitas informações que são novidades para os alunos nesse roteiro. Mesmo que são só 2 páginas, é um roteiro um pouco cansativo de ler devido à quantidade de informações novas. E mesmo com a minha mediação presencialmente, eu sempre notava que eu não conseguia fazer com que os alunos lessem uma quantidade mínima de textos para que então escolhessem o texto deles. Normalmente eles viam aqui num sumário em que tem a lista de textos, no total são quase 30 textos, eles vinham na lista de textos e simplesmente escolhiam um texto pelo nome que eles achavam mais bacana. E eu não tinha como acompanhar se eles estavam lendo ou não os textos. Bom, aqui no Google Sala de Aula eu adotei uma outra estratégia para tentar fazer isso acontecer, e a gente está conseguindo. Qual foi a estratégia? Primeiro, em vez de entregar para eles um roteiro inteiro, a gente entregou várias postagens em momentos diferentes. As datas estão iguais aqui porque a gente acabou editando a partir do momento que a gente começou uma ação interdisciplinar. E aí as datas ficaram iguais. Mas por que várias postagens em momentos diferentes? Eu me baseei no seguinte. Quando a gente pensa na dinâmica das postagens das redes sociais feitas pela mídia com o intuito de impactar no seu público-alvo, a gente observa que as mensagens são sempre curtas e elas são entregues aos alunos nos momentos em que são entregues ao público-alvo, no momento em que eles estão mais aptos para receber aquela informação. Então é assim que as mídias sociais funcionam para fins de marketing. E eu pensei assim, poxa, se isso funciona para o aluno ter interesse para consumir um determinado produto, será que isso não funciona para o aluno ter interesse para consumir o conteúdo das minhas aulas? Bom, eu acho que tem dado certo. Por quê? Porque os alunos têm participado mais de tópicos que eu não conseguia fazê-los participar quando eu simplesmente entregava esse roteiro grandão aqui. Na verdade, esse roteiro grandão está todo aqui, entregue em partes. Então, eu acho que essa é uma estratégia válida para vocês pensarem de como fazer com seus alunos. Aqui, nesse conjunto de postagens que eu fiz, ao clicar numa postagem, vocês vão ver que tem um texto. Como aqui trata-se de a leitura de texto e de algo novo que eles vão fazer, que é a produção de um vídeo, acaba que no início eu entreguei para eles muitos textos para que eles entendam como isso tudo funciona. Para criar essas postagens, basta utilizar
esse menu aqui, criar, que está disponível para os professores. Quando eu clico em criar, então, eu posso criar atividade, posso criar atividade com teste. Note que tem um ícone, um símbolo específico para cada tipo. Posso criar uma pergunta, um material, aqui embaixo que eu criei foi materiais, tá vendo? E posso reutilizar tópico, além de criar tópico. Reutilizar postagem, além de criar tópico. Vou mostrar como é que funciona depois, especialmente essas duas últimas, mas mostro também as outras duas, as demais. Bem, e qual foi a nossa estratégia aqui? Em algum momento a gente perguntou para eles quais são os integrantes do grupo. Quando eu fazia isso presencialmente, eu perdia no mínimo meia aula para que os alunos conversassem entre eles. No ambiente virtual, e eles estão bastante conectados, eles acabam respondendo e conversando com mais calma, sem muita preocupação. Isso me ajudou a perceber quantos alunos estão participando dessa atividade. Do total de 33 alunos, apenas 3 alunos não estão participando da atividade e os nomes estão lá embaixo, aqui, os últimos nomes aqui. O resto todos estão participando e formaram grupos. E a maioria deles já concluíram a segunda parte da atividade. Então a gente pode postar coisas curtas desse jeito. Uma outra postagem pedia para eles assim, olha, selecione e indique pelo menos 5 textos, daqueles lá quase 30 textos que nós temos, de história da ciência que você vai ler, para pensar em qual texto vai escolher para fazer o roteiro do seu vídeo. E aí depois de selecionado, conte-nos sobre sua leitura. Nesse conte-nos sobre sua leitura, a gente deixou uma planilha editável para ele editar a resposta, então, para ele contar sobre a leitura. Vou mostrar para vocês, então, como que funciona essa planilha colaborativa e depois vou mostrar para vocês qual o significado das notas e dos trabalhos atribuídos aqui em cima. Então, quando eu clico aqui, abriu uma planilha do Google. E essa planilha eu deixei disponível para todos os alunos usarem. Anteriormente o Tomás havia me perguntado, né, qual é a opção que eu deixo quando eu crio um documento. Eu deixo o documento uma cópia para cada aluno ou a mesma cópia para todos os alunos. Se você deixar a mesma cópia para todos os alunos, mostro isso depois, todos os alunos podem editar junto. Bem, aqui nessa aba, então, os alunos indicaram qual texto que eles iriam ler. E nessa aba da planilha, eles fizeram, então, um breve resumo. A gente pediu que eles deixassem 1 ou 2 comentários de coisas interessantes que eles viram no texto. Era isso que a gente pediu. Aqui na linha 1, a gente tem o número, o título de todos os textos disponíveis para os alunos. E na coluna A, nós temos o nome dos alunos. Então a aluna Ana Júlia, por exemplo, abriu essa planilha e anotou aqui então o que ela achava de interessante sobre 5 textos. E outros alunos foram fazendo também. Se eu estivesse dando aula presencialmente, hoje eu continuaria adotando uma estratégia híbrida entre o presencial e essa estratégia virtual. Por quê? Aqui ficou bem simples e rápido de eu observar o que os alunos anotaram e o texto que eles leram. Na estratégia anterior, os alunos se perdiam. Poucos liam os textos e a maioria lia apenas um texto. Isso era ruim. Acabava que eu não conseguia atingir todos os meus objetivos. E é bem legal porque nesse ambiente aqui, só os alunos cadastrados na sala de aula podem editar. Ao criar o arquivo, automaticamente eles ganham esse perfil de editor. E eu posso ver quais alunos editaram, quando eles editaram. Clicando no menu Arquivo, isso funciona para qualquer planilha colaborativa lá do Google Drive e de outras nuvens também. E clicando em Histórico de Versões, eu consigo ver as versões. Aqui do lado direito, eu vou ter uma barra então que vai me mostrar o nome de cada um dos alunos, a data e o horário que eles acessaram.
E a gente consegue ver o que eles editaram naquele momento, se a gente escolher uma das versões aqui. Bom, está carregando ainda. Alguns pensam que observar o histórico de versão é vigiar o aluno, mas o objetivo não é vigiar o aluno no sentido de policiá-lo, de querer coagir porque ele não fez, mas no sentido de animá-lo. Lembra que a gente tem um instrumento lá atrás que permite que a gente... Tem um instrumento lá atrás que permite que a gente faça, então, mande e-mails para os alunos? Então, algo que a gente pode usar é observar os alunos que estão participando através disso daqui para mandar mensagens para eles. A página ficou um pouco lenta, não sei porquê. Vamos lá. Bom, aqui apareceram todas as versões agora. Volto aqui depois. E aqui? Aqui então estão as atividades entregues pelos alunos. Vou clicar na atividade entregues pelos alunos. A gente entra nessa página, que de um certo modo eu achei ela muito parecida com uma outra plataforma de educação, que não é um AVA, mas é muito interessante, que é a Khan Academy, nesse sentido que ela é bem parecida. E aqui nós temos as instruções, o enunciado do exercício que estava lá atrás. Aqui a gente consegue ver quais alunos já mandaram os exercícios. A gente pode filtrar, né? Classificar por status, por exemplo. Aqui está por status pendentes, não enviaram, né? E aqueles que já enviaram. Vocês podem ver que alguns estão escritos aqui, ó, não entregue. É porque o aluno esqueceu de entregar a atividade para mim, mas ele tinha feito a anotação na planilha aqui. E como ele já tinha feito a anotação na planilha, eu vi a anotação e atribuí nota. Então aparece que não está entregue, mas ele entregou. Então aqui no histórico de versão, que eu estava mostrando para vocês anteriormente, a gente consegue ver em que dias cada um dos alunos fez a edição. Vocês podem ver que no dia 30 de abril, por exemplo, ó, muitos alunos editaram. Muitos alunos entraram e editaram, em vários horários diferentes. Bom, dá para a gente perceber várias coisas a partir desse histórico. Bom, então aqui é onde a gente atribui a nota para os alunos. E eu vou explorar mais esse ambiente com vocês em outra estratégia que eu vou mostrar. Então, gente, o ambiente virtual ele pode ser estruturado em tópicos curtos, deixando as informações para os alunos de forma mais reduzida e que vá se completando. E a gente já pode aproveitar e, ao invés de pedir apenas um único produto final, a gente pode criar tópicos em que a gente vai pedindo para o aluno para entregar pequenos exercícios que, ao final das contas, vão se somar e auxiliar para que ele entregue um produto final de maior qualidade. A gente pode planejar isso de forma que a gente estruture uma atividade de recuperação paralela, que acontece de forma processual, evitando aquilo que muitas vezes a gente usa nos artifícios mais tradicionais de avaliação, como as provas, em que a gente passa mais de mês dando um único conteúdo para, ao final, aplicar uma prova daquilo tudo. Então, perdemos aquela parte de avaliar cada etapa do processo. Sei que presencialmente isso pode ser difícil, mas estruturando de forma completamente online ou híbrida, presencial e online, num ambiente desse, fica bem mais fácil. Vou mostrar outra turma para vocês e outra estratégia que eu adotei. Bom, aproveitando que eu estava mostrando sobre histórico de edição e edição colaborativa de um arquivo, vou mostrar esse arquivo aqui, que é um relatório que os alunos tinham que me entregar. Então, isso é muito bom para a gente trabalhar a reescrita, principalmente
naquelas disciplinas ou naqueles tópicos do conteúdo de qualquer disciplina em que a gente espera que o aluno nos entregue um texto, seja ele de um relatório ou de qualquer outro tipo de gênero textual que esteja relacionado ao conteúdo e que a gente possa utilizar como ferramenta de avaliação do aluno. E a reescrita é algo super importante, né? Que a gente consegue observar a evolução do aluno. Quando a gente olha aqui o histórico de versão, a gente consegue ver como os alunos evoluem à medida que o professor vai corrigindo e observando a atividade. Todas as vezes que eu entrei nesse arquivo para corrigir a atividade, eu deixei comentários para os alunos. Mostro para vocês como é que usa a ferramenta de comentários. E aí os alunos foram melhorando o texto deles. Esse é o texto final. No texto final, a Beatriz, por exemplo, tinha feito uma inserção aqui de uma pequena frase. E eu sei que é a Beatriz, porque eu parei aqui em cima o mouse e vi o nome dela. E também sei que é a Beatriz, porque aqui no canto direito eu vejo que do lado do nome da Beatriz tem uma bolinha da cor do texto. Tá vendo? Isso me mostra que foi ela. Eu vou para outro momento do texto aqui. Vamos ver se é esse. Então voltei para o... Antes eu estava na última versão do texto, no dia 28 de outubro, voltei para o dia 20 de outubro. Olha só que bacana, eu consigo ver tudo que a Mariana acrescentou e retirou do texto, porque o que ela retirou está marcado, tá vendo? E consigo ver também o que a Beatriz fez. E elas trabalharam juntas, nessa data, nesse horário, tá vendo? E a gente consegue observar que foi um trabalho em grupo, foi colaborativo e que elas não estavam juntas no mesmo lugar, cada uma na sua casa. As modificações que vão acontecendo daqui em diante, elas são fruto dos comentários que eu fui deixando para os alunos à medida que eu fui fazendo a correção. Como que faz esse comentário? Ao clicar no texto, marcar uma parte do texto, já aparece do lado automaticamente um balãozinho de comentário, tá vendo? E aí eu posso clicar aqui e deixar meu comentário para os alunos. Os alunos podem usar esses comentários como guia e ir resolvendo os muitos problemas. É legal também que alguns alunos podem trabalhar fazendo comentários e escolher moderadores dentro do grupo para que outros decidam então, ou ajudem a decidir qual é o melhor caminho dentro de opiniões divergentes. Então, em vez de ficar trocando um monte de ideia em outro ambiente, no WhatsApp, sobre uma parte do texto, todo mundo consegue trabalhar junto aqui. É bem legal isso. Alguém abriu o microfone, acho que queria falar alguma coisa, alguma pergunta? Tiago? Sim. Como é que você criou essa atividade? Que eles pudessem editar e você também fazer comentários? Então, vou mostrar agora como que faz isso. A partir do momento que você cria... Essa é uma grande diferença entre o Google Sala de Aula e o Moodle. Essa ferramenta ela é nativa da Google, ela é do pacote do Google Drive e ela tem uma funcionalidade fantástica no sentido de você observar o que o aluno fez ao longo do tempo. Isso é uma segurança para o professor e para o aluno e eu acho que muito além de segurança é uma baita ferramenta de trabalho colaborativo e de percepção da evolução da aprendizagem do aluno. Eu acho que isso é o mais importante, a percepção da evolução do aluno. Que eu acho que nos permite com muito mais tranquilidade, por exemplo, chegar ao final do ano numa reunião pedagógica e decidir se aquele aluno que está abaixo da média, dentro de um determinado limite, pode ou não progredir, né? Já vou mostrar como é que ela está dentro desse bloco de atividade. Então aqui nessa turma, que é a turma do segundo ano de eletrotécnica, eu adotei outra estratégia para o conteúdo de estequiometria. Esse conteúdo, eu acho que vocês devem lembrar dele lá do ensino médio, é um conteúdo que envolve muitos cálculos. E aí eu tinha que adotar uma estratégia diferente do anterior, que envolvia leitura de texto. Qual foi a minha estratégia aqui? Primeiro eu entreguei para o aluno um material, e logo depois do material eu entreguei para o aluno um exercício. Um material, um exercício. Um material e um exercício. Então, antes de entregar para o aluno as atividades,
eu pensei em como ia ficar o esqueleto, a estrutura de tudo. E aí é importante você desenhar isso num papel, né? Mesmo que você não consiga fazer uma linha do todo, do início até o final da atividade, que você tenha pelo menos metade da atividade pensada. A atividade vai durar 1 mês e meio, vai durar 2 meses, vai durar o tempo que for. Tenha pelo menos metade para você seguir um rumo, um norte, para chegar lá no objetivo final. Eu acho legal ter a atividade pensada como um todo. Como que eu fiz essa atividade aqui? Eu estruturei ela da seguinte maneira. Eu deixei para o aluno um enunciado. Nesse enunciado, eu entreguei para o aluno, como forma de anexo, um vídeo e entreguei para o aluno um texto para ele ler. Então, no enunciado, eu peço para o aluno que assista o vídeo e leia algumas páginas do texto que eu deixei marcadas. No meio do texto tem alguns exercícios resolvidos. E aí eu falo para os alunos, olha, faça os exercícios resolvidos. Bom, aqui eu usei uma estratégia de colocar o meu documento em anexo no Dropbox. Isso significa que eu não tive que fazer upload dentro do Google Sala de Aula, então eu não tive que gastar espaço do meu Google Drive. Está lá na minha outra nuvem, que é o Dropbox. E aqui o aluno tem acesso a uma parte de um livro que ele tem que fazer leitura de algumas páginas. Então essa é uma estratégia para você não gastar muito espaço dentro do seu Google Drive. E deixei um vídeo. Nesse vídeo eu usei a seguinte estratégia. Como eu tenho todas as figuras desse livro aqui, que eu deixei para eles, essa é uma videoaula minha. Nessa videoaula eu coloquei exatamente as figuras do texto indicado. Para quê? Para melhorar a associação entre o que ele vai ver escrito e o que ele vai ver porque eu estou falando com ele através de um vídeo. Então, uma forma de uma coisa complementar a outra. Bom, quanto tempo será que a gente poderia associar para uma atividade dessa? Pensa assim, esse vídeo tem 21 minutos, é um vídeo grande. Você pode multiplicar o tempo do vídeo por 3, isso vai dar 60 minutos. Então você pode pensar que o que eu falei nesse vídeo, em 21 minutos, certamente eu gastaria no mínimo 60 minutos. Porque o aluno te interrompe, para fazer algum tipo de pergunta, e existem outras distrações que não acontecem quando você está estruturando um vídeo e seguindo um roteiro. E o aluno vai gastar mais aí, alguns minutos, talvez pouco mais de meia hora para ler essas páginas, uma vez que é um conteúdo que não é de leitura muito fluida, tem muitos números no meio. Ao todo, o aluno certamente deve gastar beirando, próximo de 2 horas para concluir essa atividade aqui. Então é assim que eu faço essas contas. E aí eu cliquei em ver atividade, estou aqui vendo a atividade desse jeito, eu vou clicar em editar atividade, nesse menu lateral aqui. E vou responder a pergunta do Bruno. Então, quando eu criei esse material aqui, uma coisa muito legal do Google é que tudo aparece basicamente da mesma forma. Então, tudo fica mais simples. Então, todo o material que você vai deixar para o aluno, você vai ter a opção de colocar um título, que é obrigatório, e opcionalmente uma descrição da atividade. Em todos vai ser dessa mesma forma. Uma coisa que eu sinto falta é de poder colocar uma palavra ou outra, pelo menos em negrito. Mas o fato de eu não conseguir fazer esse tipo de edição provavelmente garante que o pacote de dados ou a quantidade de memória, o pacote de dados de internet ou a quantidade de memória do celular do aluno vai ser muito menor, porque ele vai estar absorvendo muito menos dados. Né? Se eu tivesse aqui algo em negrito, ia ter que ir a informação para o celular dele, se ele estiver usando um aplicativo, que essa palavra, além de existir, ela está em negrito. E aqui, nesse menu lateral, eu consigo dizer se eu quero fazer uma atividade individualizada para alguns alunos ou se eu quero fazer uma atividade para todos os alunos. Aqui eu consigo ancorar a atividade em um dos tópicos que eu já criei, ou posso criar um novo tópico. Aqui está no tópico estequiometria. Bom, quando eu vou adicionar anexos,
esses anexos não são necessariamente arquivos que eu vou fazer um upload. Eu posso escolher um arquivo que já está na minha nuvem, no Google Drive. Se você clicar aqui, vai entrar no seu Drive. Eu posso adicionar um link. Foi assim que eu adicionei o material do meu Dropbox, adicionando o link do meu Dropbox. Eu posso fazer upload de um arquivo. Eu posso pegar um arquivo dentro do meu Drive, dentro de um Drive compartilhado, ou dentro do meu computador, e fazer upload de um arquivo. Aí lembrando que se eu fizer upload de um arquivo de dentro do meu computador, eu vou estar gastando espaço do meu Google Drive. E outra opção é colocar um link do YouTube, clicando em link, ou se você quiser pesquisar aqui na hora, então eu vou pesquisar aqui Moodle. Se você quiser fazer uma pesquisa na hora aqui de vídeos e selecionar o vídeo que você quer anexar, é só clicar no vídeo e anexar que o vídeo já está aqui. Tirar o vídeo é muito simples. Uma outra opção que a gente tem aqui é de criar arquivos. Eu já vou mostrar para vocês como cria esses arquivos numa outra atividade que eu vou abrir. Poderia salvar, vou só fechar. Voltando lá para essa atividade, então eu mostrei para vocês como eu dispus o conteúdo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu pensei, planejei e corrigi os exercícios. Então, aqui, respondendo a pergunta do Bruno, quando eu fui criar o exercício, eu criei um documento. Cliquei em criar documento. Nessa opção criar, a gente tem a opção de criar todos os tipos de documentos. Aí aqui, documentos, esse que chama de documento é o que seria o Word, que a gente está acostumado, apresentações, que seria o PowerPoint, planilhas, que seria o Excel, desenhos, acho que a gente não tem, e formulários que você pode fazer perguntas mais diversas, embaralhar perguntas, fazer provas de múltipla escolha e várias outras coisas. Questões estruturadas ou semi-estruturadas. Bom, eu cliquei em criar um documento, ia valer para os demais também, e quando eu cliquei em criar um documento, olha a opção que ele me deu aqui. Se eu posso deixar o arquivo para todos os alunos visualizarem, ou se eu deixo o arquivo para o aluno editar. Se eu deixar para editar, todo mundo edita colaborativamente, como aquela planilha que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Se eu deixo para visualizar, ele só visualiza. Se eu começo a editar isso daqui, então vou começar a editar. Teste. Teria que dar um refresh na página aqui, mas não vou fazer isso não. Mas uma outra opção que vai aparecer quando você coloca um arquivo é que ele te dá de cada aluno vai receber uma cópia. E aí quando cada aluno recebe uma cópia, então cada aluno recebe um arquivo que ele pode editar separadamente, e essa cópia é guardada tanto no drive do professor quanto no drive do aluno. Então o aluno também não perde aquilo que ele tem, né? Não corre o risco do professor sem querer apagar o drive dele inteiro e o aluno perder os exercícios dele. Bom, como aqui eu fiz a opção por atividade, olha que o ícone mudou, eu tenho outras funcionalidades. Além de indicar para quais alunos eu vou mostrar, eu posso associar também uma pontuação. Essa questão de associar uma pontuação, a gente tem que pensar ela no ambiente virtual com várias características. Uma delas, por exemplo, eu posso associar uma pontuação, como eu disse para vocês antes, que vai compor uma nota maior, que vai para o diário, né, como nota das atividades curriculares, ou a gente pode pensar uma pontuação que seja um termômetro para os alunos. Nesse caso, essa atividade é como se fosse uma lista de exercício. Para mim, ela é um termômetro para os alunos. A gente pode associar uma data de entrega da atividade. Normalmente não aparece hora. Se você deixar não aparecer hora, vai ser às 23h59. E a gente pode selecionar um tópico, como mostrei para vocês. A Rosana estava contando para mim mais cedo como que funciona essa opção rubrica, que eu não tinha usado ainda. Rosana, você pode falar novamente o que você contou?
Eu quero explorar essa opção aqui que parece ser riquíssima. Então, essa opção é uma forma mais elaborada para avaliação. Né? Você pode criar um modelo de critério avaliativo para a sua atividade. Você não vai avaliá-la só como um todo, considerando a sua avaliação do todo com pontos. Você cria uma rubrica que é como se fosse uma matriz de avaliação por critérios. Né? Por exemplo, no caso da Adriana, quando a gente vai avaliar um texto, um conto, uma crônica, que tem elementos que devem ser observados, e você consegue pontos específicos para cada tipo desse elemento. É possível você fazer isso criando uma rubrica dessa atividade avaliativa. Né? E é só um clique no mais e vai aparecer um modelo e você vai conseguindo construir, mas é bom que você já tem esses critérios com você. Você sabe que eles são passíveis de avaliação separadas, né? Você pode ter uma avaliação que vale 100, mas que 10 é de estilo, 10 é de observação sintaxe, e por aí vai. Falando de uma forma mais aberta, né? Se você puder avaliar a sua atividade com pesos diferentes nos critérios, a partir dessa rubrica que você cria, que fosse uma matriz de avaliação, você consegue dar pesos diferentes. Super legal, né? Então o sistema já ajuda a gente a criar essas estruturas de pesos. Vou passar a utilizar, eu espero que na próxima vez que a gente bater o papo aqui, eu possa falar como que eu estou usando. Bom. Tiago. Sim? Tiago, desculpa aí a interrupção, mas aproveitando aí que a tela está à mostra, o que ocorre? Antes da resolução, eu comecei a aprender a usar o Google Sala de Aula e eu abri 2 turmas e mandei algumas atividades para os alunos. Só depois que eu criei a atividade e enviei o código que é gerado para os alunos, que os alunos foram entrando e eu fui observando os nomes deles, né, inseridos aí na turma. Então, agora eu criei, né, o restante das turmas, e aí não mandei nada ainda porque eu tenho que esperar os alunos receberem os planos quinzenais. A pergunta a partir do momento que eu crio, né, a sala aí para a turma, há como eu inserir os e-mails de todos os alunos antes de eles terem acesso à sala? Porque eu estava olhando e não consegui descobrir como, né? Até agora eu tive acesso à relação dos nomes dos alunos porque eu enviei uma atividade para eles, possibilitei acesso por meio do código, né? E aí eles, então, foram entrando, postando atividade e a turma foi se compondo, né? A relação dos alunos. Existe uma forma de, antes de eu mandar isso, eu colocar os nomes dos alunos? Existe sim, Adriano. Então você pode vir aqui, ó, no menu Pessoas, lá em cima de uma turma, clicar aqui nesse bonequinho com mais, e você pode inserir os e-mails aqui das pessoas, e ao inserir os e-mails, você vai convidar o aluno para participar da atividade. E aí o aluno passa a participar dessa sala. Então você pode estruturar a sala, colocar todos os alunos e só depois entregar a atividade. Mas tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, se você tiver esse objetivo de deixar a atividade pronta. Né? Então aqui você convida os alunos, lembrando que se você estiver usando a ferramenta gratuita aqui do Google Sala de Aula, você pode convidar no máximo 100 alunos por dia, que é razoavelmente muito bom, né? Mas se você mais pago, dá para convidar, acho que ilimitadamente. Vamos lá no menu atividades e eu vou criar uma atividade aqui. Então, vou criar uma atividade teste, vou colocar um texto aqui, teste, tá? E aí, quando eu criei essa atividade, eu vou já adicionar um documento aqui, Drive, que eu vou escolher um documento meu qualquer para colocar. Então eu vou colocar aqui esse documento teste. Quando eu coloquei teste aqui, apareceu aquela opção que eu tinha falado para vocês anteriormente, de fazer uma cópia para cada aluno. Tudo bem? Qualquer barulho que você faz aí, passa aqui. E aí, fazer uma cópia para cada aluno. E aqui, quando eu vou lançar essa atividade, eu tenho várias opções. Então, vamos supor que a gente está estruturando, criando a sala de aula, os alunos estão entrando,
Eu já quero criar as minhas atividades, mas não quero que eles vejam. Eu posso salvar como rascunho. Uma outra opção também é que a gente pode criar todas as atividades de uma semana, de um mês ou de mais de um mês e programar a postagem das atividades. Então, vamos supor que eu queira programar as postagens sempre para as terças e sextas-feiras em um determinado horário. Então, a gente pode determinar qual é o horário de postagem das atividades e criar várias atividades de uma vez só. E além disso, a gente pode deixar as atividades como rascunho. Então eu posso deixar a atividade criada como rascunho. Salvar rascunho. Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês, eu não vou associar nenhum dos tópicos aqui. E vocês vão ver que ela vai ficar fora dos tópicos quando eu criar. Então eu vou salvar como rascunho, e quando a gente salva como rascunho, ela vai aparecer dessa maneira aqui, lá na tela. Tá vendo que ela apareceu no menu atividades, lá no topo, fora de um tópico. E ela aparece com um tom mais esmaecido, mais clarinho em relação a uma atividade postada, para a gente identificar que é um rascunho, ainda aparece aqui rascunho. A gente pode clicar no botão direito, editar essa atividade ou excluir essa atividade. Adriana, eu respondi a sua pergunta e pergunto o Bruno também se eu respondi a pergunta dele. Sim, Thiago, eu não sei se você havia falado, porque logo no início eu perdi a conexão. Não sei se você tinha falado, mas você respondeu sim, obrigada. Não, mas são muitas informações, podemos voltar a qualquer momento. Beleza. Tranquilo. Então, mostrando aqui, eu falei para vocês que eu ia falar sobre a correção dessas atividades. E aqui está um ponto muito importante quando a gente está trabalhando online com os alunos. Aqui vocês podem ver que nessa turma, eu não tenho uma participação tão grande quanto na turma que eu estava mostrando anteriormente. Aqui eu tenho apenas 15 alunos com nota, e são os alunos que me entregaram a atividade eu corrigi, e outros 19 ainda não fizeram. Vamos pegar os que fizeram e eu vou mostrar para vocês como que eu corrigi. E esse processo de correção é super importante. Então, vou pegar essa aluna aqui como exemplo, e ela me entregou o exercício aqui. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é deixar um comentário depois da correção. E o comentário, ele tem que cativar, ele tem que estimular o aluno a ficar com você nesse ambiente online. Porque todos vocês estão certos quando vocês pensam assim, poxa, mas não é tão legal um ambiente virtual em que eu não tenho contato com as pessoas. Alguns professores acabam ganhando abraço dos alunos ou recebendo brincadeiras, sorrisos e outras coisas que só acontecem presencialmente e a gente sente falta disso, os alunos também. E é difícil para eles não estar perto da gente e a gente acaba perdendo esses alunos porque às vezes eles não conseguem manter o foco. E aí mensagens motivacionais são muito importantes. Então, sempre que a gente fizer uma correção, é importante mandar uma mensagem para eles. Tipo, dizer parabéns por você ter concluído o exercício, fazer algum comentário específico com relação àquele exercício. Poxa, mas escrever um comentário para cada aluno pode ser muito cansativo e me gastar muito tempo. Mas você pode preparar comentários, padrões, que você vai disparar para a maioria dos alunos. É claro que um aluno ou outro vai merecer um comentário diferente por motivos diferentes. Então, essa é uma ação essencial. Ao corrigir uma atividade, mande uma mensagem para o seu aluno. Eu aproveitei aqui, isso é uma atividade muito parecida com aquelas listas de exercício, né, como eu falei para vocês. Eu olho o exercício, olho os pontos chaves, se o aluno acertou aqueles tópicos ali que eu acho mais importantes, eu atribuo a nota 100. Mas eu digo para os alunos que eu estou procedendo assim e entrego para eles um link com um gabarito. Então, no final do comentário eu disse, você pode acessar o gabarito, se tiver dúvidas é só mandar que responderei. E aí mando um link com o gabarito para os alunos. Os alunos podem então visualizar esse gabarito. Esse gabarito aqui, ele é exatamente igual à estrutura do enunciado dos exercícios. Aí eu tomei o cuidado de colocar em cor verde as respostas. Algumas vezes eu deixo comentários para que o aluno entenda o significado daquela resposta. Então, essa eu acho que é uma outra forma bacana, que a gente só entrega o gabarito e entrega quase que automaticamente para o aluno concluir uma atividade.
Ah, o aluno não pode pegar essa atividade, esse gabarito e passar para outro? Pode, mas existem outras questões sobre ética e moral que a gente também trabalha e tem que trabalhar na sala de aula, né? Bom, vou para a resposta do aluno e mostrar para vocês como que a gente pode fazer a correção de uma resposta. Então eu cliquei na resposta do aluno. Aqui eu posso, nesse menu superior, escolher diferentes alunos, ordenar os alunos por nome, por sobrenome ou por status. Status significa pendente ou entregue, né? Bem, e aí posso observar aqui, o aluno na verdade começou a editar nesse arquivo, que é o arquivo dos enunciados, desistiu e me entregou outro arquivo que está em Word. Tá vendo o símbolo aqui, um Wzinho? Bem, esse arquivo aqui, ele não é nativo do Drive. Então, ele não é editável da mesma forma que fosse um documento aqui. Se a gente clica nesse botãozinho aqui, ó, abrir em uma nova janela, ele abre um ambiente que fica um pouquinho mais fácil para aplicar algumas funcionalidades, como a de comentário. Então, se vocês receberem respostas que são uma foto da resolução do exercício ou um arquivo que não é nativo da Google, vocês podem abrir do lado assim, que vai ficar mais fácil. E aí a gente pode usar a ferramenta de comentário aqui, ó. A ferramenta de comentário diz o seguinte, ó, marca um pedaço do texto. Marquei um pedaço do texto. Aí agora eu posso aqui, ó, clicar em adicionar comentário e escrever o meu comentário para o aluno. E comentar. Se eu clicar em comentar, não vou fazer isso, na mesma hora o aluno vai receber na caixa de e-mail dele uma mensagem de que eu fiz comentários no arquivo que ele me entregou. Então isso é bem bacana, porque a todo momento, quando você manda alguma coisa, corrige ou comenta alguma coisa do aluno em qualquer um dos ambientes aqui, ele vai receber notícia de que você fez um comentário. E isso mantém a interação entre professores e alunos. Tiago. Sim. Depois, Adriana, eu vou querer fazer uns comentários, tudo bem? Uhum. Pode falar, Estevam, se quiser. Estevam? O microfone é aqui. Pode falar, Adriana, primeiro, depois eu falo. Tiago, sobre o que você está explicando aí, né? Eu pedi aos alunos para escreverem um texto da forma manuscrita, porque alguns textos vão ser digitados, né, outros manuscritos. Eu preciso também, né, avaliar a forma manuscrita. Certo. Então, eu pedi que eles fizessem o texto manuscrito, fizessem uma fotografia e transformassem essa fotografia em PDF. E eles postaram, então, né, o PDF dessa fotografia. No caso, seria isso aí que você está explicando? Eu iria fazer exatamente dessa forma aí que você está me mostrando para corrigir os textos em PDF? Sim, você ia fazer exatamente dessa forma. Eu vou ver se eu encontro uma resposta aqui que eu recebi em PDF ou como foto, que seria o mesmo efeito. Se eu não encontrar aqui, eu vou encontrar na próxima atividade que eu vou mostrar para vocês. Bom, não encontrei. Mas é melhor que eles me mandem fotografia, em arquivo de foto ou de PDF? Adriana, tanto faz, você vai conseguir marcar e fazer comentários em qualquer uma das duas, né? É claro que o texto ele vem numa padronização muito mais limpa quando ele é digitado. Eu, particularmente, pediria ao aluno que enviasse um arquivo de documento Google, como esse daqui, porque é um arquivo de propriedade do aluno com acesso do professor. Quando eu clico em compartilhar aqui, eu consigo ver então que quem criou foi essa aluna aqui, tá vendo? Ela é proprietária e como ela criou para me entregar a atividade, eu tenho acesso como editor. E como eu tenho acesso como editor, eu posso deixar comentários para correção do texto dela. Mesmo que eu apague uma parte do texto dela, sem querer ou propositalmente, ela tem acesso ao histórico de versões e ela pode ela e o professor podem ver o que foi feito em cada um dos momentos. Então, é muito mais rico o processo de escrita e reescrita quando você consegue manter no mesmo arquivo, na mesma folha, tudo o que você precisa.
Eu acho que responde a sua pergunta. Não sei, não sei Mas se eu não. entendi. No Mas- caso, eles fariam uma fotografia e postariam no Google esse arquivo em fotografia mesmo. E aí, quando chegasse para mim, eu usaria esse recurso aí que você falou. Seria isso? Não sei se eu entendi, Tiago. Você pode marcar numa foto, por exemplo, e tem a opção comentário. Eu já vou achar uma foto para mostrar uma foto especificamente. Eu disse para você. Tiago, desligou seu áudio. Seu microfone tá. Era ligado. Ah, desculpa. Eu acabei mostrando para você um arquivo de texto dizendo que eu acharia melhor, mas vou mostrar para você agora um arquivo de foto para te mostrar exatamente como poderia fazer. Aqui eu tenho certeza que eu tenho algum. Eu acho que é nessa atividade aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto de um aluno respondendo uma questão. Eu cliquei na foto. Só um segundo até abrir. Heloísa, pra dentro de casa e para de jogar bola aí agora. Então, eu vou clicar aqui nesse arquivo de imagem. É uma foto, tá vendo a extensão aqui, .jpg. Eu deixei um comentário para os alunos. Nessa tela aqui é ruim fazer o comentário. Eu cliquei aqui do lado aqui, ó, para abrir uma janela, numa outra janela. Aqui fica melhor a estrutura para usar os comentários. Então isso aqui é como você disse, é uma foto, né? E aqui na ferramenta comentário, ela vai aparecer um maisinho. A gente pode aplicar zoom aqui para ler melhor. E eu posso marcar uma parte do texto aqui, ó, e automaticamente abre uma janela de comentário, onde eu posso deixar um comentário. Tá vendo, Adriana? Então, se você receber um arquivo de PDF ou foto, você pode fazer desse jeito. Acho que agora eu fui diretamente na sua pergunta. Estevão? Adriana, desculpa. Rapidinho. No caso, qual resolução melhor? O arquivo em fotografia ou em PDF? Então, se ele criou o arquivo digitalmente e gerou um PDF, o PDF vai ter resolução melhor. Agora, se ele tirou uma foto, tanto ele convertendo a foto, vamos supor que ele estiver usando um aplicativo de escanear como o CanScanner, que usa a câmera do celular para escanear um documento. Tanto em JPG quanto PDF, eu acho que deve dar uma qualidade bem parecida, né? Aqui o aluno me mandou esse arquivo, ele usou o CanScanner, certamente, porque eu já tinha indicado que usasse, né? Então, tanto faz. Talvez seja mais fácil marcar, acho que os dois vão ser a mesma facilidade para corrigir. Mesma ferramenta, mesma funcionalidade, de nada. Eu agora? É você. Ô, Thiago, olha só, eu estou vendo que as atividades que estão passando aí para os alunos, né? É um arquivo texto, né? Mas esse exercício é um arquivo texto, tem lá 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. E os alunos estão respondendo por meio do mesmo arquivo texto, né? Eu queria saber se no Google Classroom tem como, ao invés de ser arquivo texto, como esse exercício, ter atividade lá. Qual é a fórmula do cálculo estequiométrico quando tem essa reação aqui? Tá lá. E o aluno, de vez em responder com texto também, ele já tem a entrada. A entrada dele já vai ser lá. C2H O. Entendeu? Ele não vai precisar subir um texto, ele vai simplesmente. Na resposta dele já vai colocar, entendeu? Entendi, Estevão. A gente pode usar várias estratégias. Especificamente no que você está falando, eu utilizaria outros simuladores que são muito ricos e específicos para cálculos estequiométricos. Então, eu não estruturaria nada aqui, e é o formato que eu trabalho com eles. Mas se você quiser apenas
uma resposta que seja um preencha a lacuna, do jeito que você me perguntou, então, o balanceamento de uma questão, você pode criar, então, atividades com testes. Então, quando você cria uma atividade com teste, ele automaticamente cria um formulário. O Google Forms é aquele que normalmente a gente responde as perguntas que as pessoas querem fazer para a gente, de uma avaliação de alguma coisa. Então, aqui você consegue criar perguntas com várias formas diferentes, inclusive com esquemas de validação, assim como faz lá no Moodle, e até embaralhando as perguntas para usuários diferentes. Então, essa seria a ferramenta que você utilizaria em criar atividade com teste. Respondi a sua pergunta? Tá, tudo bem. Mas, assim, tem alguma facilidade para o aluno para escrever fórmula ou equação matemática? Por exemplo, se o aluno quiser escrever x² mais 2y mais z, né? Se ele quiser responder isso, ou uma fração, tem como ele fazer isso com facilidade? Então, se ele estiver usando o documento Google... Por exemplo, eu não queria que ele respondesse com um documento, eu queria que tivesse lá, simplesmente no campo de resposta, para ele precisar abrir documento texto. Eu quero que... Não tem. Não tem como ele editar os campos de edição como respostas que os alunos podem dar. Então, vou entrar aqui nessa atividade aqui. O aluno simplesmente pode vir aqui debaixo da instrução e dar uma resposta aqui. Ele consegue fazer... Nesse campo aí teria como ele tratar com uma fórmula, não? Ou uma coisa aqui? Não é possível. Não é possível. Mas não é um problema, porque o que eu estava dizendo, né? A vantagem é que todas as utilidades do Drive são nativos, né? Do Google Classroom. Então, a interatividade, a facilidade de utilizar é muito grande. Não é como no Moodle, que tem poucas ferramentas nativas de tamanha potencialidade e quando você traz de fora, você tem que acessar um outro sistema. Aqui você está sempre dentro do Google. Você está sempre usando a mesma coisa. E dentro do Google tem alguns plugins ainda que o aluno pode instalar para fazer algumas edições de texto. Então tem várias coisas. Tem plugin para fazer edição de texto, para fazer edição de texto com fórmulas, por exemplo. E funciona muito bem. Então, vou mostrar para vocês aqui, dentro dessa estratégia. Então, o segundo tópico que eu adicionei, eu coloquei aqui para os alunos. O segundo tópico que eu adicionei de material, eu deixei para os alunos um vídeo, que são os slides da aula, agora é menor, 14 minutos, um texto novamente, e aí eu percebi que depois que eu deixei essa atividade, que alguns alunos, os primeiros que responderam, tinham uma dúvida específica. E o que eu fiz? Eu peguei e deixei para os alunos um outro vídeo. Então eu acrescentei um outro vídeo aqui e disse para todos os alunos que estavam aqui. Acrescentei um vídeo específico sobre uma dúvida específica. E aí depois eles vieram para os exercícios. Aqui nos exercícios eu adotei outra estratégia ainda. Bom, vou pegar um aluno qualquer, né? E aqui o que eu fiz foi o seguinte, pode ser. E aqui o que eu fiz foi o seguinte, no gabarito, para estimular os alunos a usar outras ferramentas, eu também usei outra ferramenta. Então eu já fiz o meu gabarito de forma diferente. Lá naquele documento onde tinha o enunciado dos exercícios, eu deixei postado resposta que na verdade era foto da resolução que eu fiz num papel. Então essa imagem aqui é uma foto que eu tirei com o meu celular, eu escrevi no papel, né? Então tomei o cuidado de escrever com canetinha colorida para diferenciar as coisas aí para os alunos, para ver se ajudava eles a entenderem. Então a gente pode estimular eles a entregar fotos para a gente, já que eles talvez prefiram escrever no papel, mas que eles façam de uma forma que seja mais fácil de compreender, né? Que usem canetas de cores diferentes, que tirem uma foto adequada,
que entreguem para a gente algo mais caprichado. Então, nesse objetivo, né? Às vezes cobra e não mostra como é que faz. Então está aí mostrando como é que faz. E não, sempre mandando uma mensagem motivacional para eles. E uma outra estratégia que eu usei de atividade, nesse outro exercício aqui, só um segundo. Heloísa, para dentro e silêncio. E uma outra estratégia que eu usei aqui, como resposta aos exercícios, foi então, vou mostrar a resposta desse exercício. Eu acho que está aqui. No meio desse exercício, não foi desse exercício, não estou achando. Mas outra coisa que eu encontrei também foi o seguinte: ao analisar alguns exercícios, eu vi que os alunos sempre tinham a mesma dúvida. E aí o que eu fiz? Eu criei um vídeo só para responder aquela dúvida. E a partir daquele vídeo que eu postei no YouTube, deixei o link para os alunos, eles puderam então tirar uma dúvida que era coletiva de todos eles. Eu quero achar esse exercício, quero ver se eu mostro para vocês. Então é outra estratégia que a gente pode fazer. Ao adotar uma atividade que a gente vê que os alunos têm dúvidas que se repete, é apresentar então um novo vídeo. Não estou achando. Eu mostrei na aula, mas na apresentação mais cedo para o pessoal. Bom, não estou achando. Mas é outra estratégia, quando você vai corrigindo também, você pode entregar ou uma resolução para os alunos no formato de vídeo, ou comentário de determinada parte do conteúdo que os alunos não entenderam, que você percebe na resolução dos exercícios. Gostaria de mostrar para vocês uma última estratégia que eu utilizei em uma outra turma agora. Essa estratégia também eu vejo com muito valor para ser uma estratégia online ou uma estratégia híbrida. A estratégia de seminários. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu sempre trabalho com seminários. O que acontecia é que eu entregava um roteiro para os alunos, como eu mostrei o roteiro para vocês anteriormente, e acabava que eu entregava muitas informações ao mesmo tempo. O que eu fiz aqui foi entregar várias postagens em momentos diferentes, para que eles, então, fossem participando da construção de uma ideia que vai culminar, então, no seminário. Depois de dividir os grupos com eles, separar os temas, dar informações gerais sobre a atividade, uma das postagens que eu fiz, por exemplo, foi utilizando um vídeo de outra pessoa. E aqui era o seguinte: pesquisa na internet, como fazer, onde fazer. E aí eu ia fazer o meu vídeo, eu já estava montando um roteiro de como fazer o vídeo, e eu pensei assim, poxa, esse assunto é um assunto que deve ter muito cara bacana, que fez vídeo muito bom, de excelente qualidade, que eu possa utilizar. Então nem sempre a gente tem que fazer os nossos vídeos, né? Os vídeos especificamente de alguns conceitos de química, eu não abro mão de fazer porque o pessoal usa muito macete, e os macetes acabam sendo recortes dos conceitos, e esses recortes acabam deixando de ter propriedade científica. Não uso macete, então acaba que os vídeos de química eu pouco uso de outras pessoas. E aqui, então, eu coloquei o vídeo de outro autor, muito bom esse vídeo, do canal Slow número 29, muito bom o trabalho dele. E aí o exercício aqui para os alunos, já que eles vão ter que apresentar seminários, é que eles, então, entrassem em qualquer um desses sites aqui, uma lista de sites que eu deixei para eles, e fizessem uma análise, após assistir esse vídeo, de quais desses sites eles poderiam usar ou não como referência para o seminário deles, e se eles fossem usar, quais as ressalvas que eles deveriam fazer, né? E pedir que os alunos, então, deixassem um comentário do porquê não usar o determinado site que ele decidiu analisar com base nesse vídeo aqui.
Então, algo que às vezes a gente explica para o aluno na sala de aula, já passei por isso, olha, não usa esse site por esse, aquele motivo, não usa aquele outro por esse motivo. E quando o aluno te entrega o exercício, ele acaba por cometer aquele erro que você havia dito para ele não cometer. Mas quando você coloca um vídeo bacana de um cara igual esse daqui, que é um youtuber, mas toma todo o cuidado científico na hora de fazer a divulgação dele, você acaba estimulando o aluno, através de outra pessoa, a ter uma percepção daquilo que você pretendia. Bom, então na construção dessa atividade de seminários, mais adiante então, os alunos têm que me entregar o conteúdo do seminário. Já posso interromper? Pode. Aí, essa atividade que você acabou de mostrar aí é uma pergunta. Aí, quando é uma pergunta, ele gera um formulário? Vou te mostrar agora como é que fica. O aluno responde como uma resposta à atividade mesmo, tá vendo? Vou mostrar aqui. Vai aparecendo como uma resposta de texto aqui do lado, tá vendo? Os alunos que responderam. Ah, sim, é tipo um comentário mesmo ali, né? Ele faz um comentário e já é a resposta. Faz um comentário mesmo, isso mesmo. Se quisesse receber no formato de um formulário, você teria que fazer outro tipo de... Ou você entregaria Vamos lá. Ou você entregaria uma atividade ou uma atividade com teste. Ou uma atividade que você vai escolher como anexo um formulário, ou uma atividade como um teste que ele já cria um formulário no formato de um quiz. Tá? Bom, e aí... Aqui só 2 alunos responderam até agora, né? Porque eles acham que esse lance de pesquisar na internet, eles sempre sabem sobre isso. E aí eu vou pegando no pé deles aqui, ó. Quando eles foram me entregar o conteúdo do seminário deles, e aí um grupo já me entregou o conteúdo dos seminários, e aqui é o mesmo grupo e todo mundo entregou o mesmo arquivo, né? Também trabalhando colaborativamente. Vamos lá. A Adriana Pim nem gosta dessa aluna. Bom, uma brincadeira à parte, né? Nós gostamos de todos os alunos. Tem alguns que acabam tendo mais afinidade com os nossos conteúdos. Bem, então aqui estão os slides do seminário que os alunos já prepararam. Ele já foi modificado, porque eu já deixei vários comentários. Aqui tem alguns comentários, né? E um dos comentários que eu deixei aqui no slide, em algum momento, foi assim, ó, volta lá naquela atividade que eu acabei de mostrar para vocês, que era sobre onde pesquisar, fazer pesquisas com boas referências. Faça aquela atividade e depois você retoma os slides, porque eu percebi que eles já estavam errando aqui. Então, o legal de deixar atividades que vão se somando para a construção de um objeto final, que nesse caso é a apresentação de um seminário, é que te permite mostrar para o aluno que se ele não participar de um determinado tópico que você deixou para ele, de uma determinada atividade, que a possibilidade dele errar é muito grande. E aí dá para a gente trabalhar num processo de recuperação paralela novamente, né? Que em cada momento que o aluno vai vendo a atividade do professor, que o professor vai vendo a atividade do aluno, ele pode deixar comentários que vão ajudando o aluno a retomar pontos que ele ainda não fez. Dessa forma, uma atividade como essa, que é a apresentação de um seminário, não precisa de ter todo aquele desgaste que às vezes a gente sente como professor, quando a gente tem que aplicar novamente o mesmo instrumento avaliativo, ou um instrumento muito parecido, porque o aluno ficou com nota baixa. Nesse formato em que a gente vai acompanhando e fazendo comentários e pedindo para que o aluno volte em tópicos específicos, a gente não só garante a recuperação paralela, mas a gente garante um processo de construção do conhecimento, e aqui o professor acaba sendo muito mais um mediador do processo, alguém que vai indicando onde o aluno deixou alguma ponta solta, do que especificamente
um transmissor de conteúdo. Isso faz toda a diferença. Vocês podem observar aqui, ó, que tem um histórico de versão desse arquivo e todos os autores participaram na produção desse arquivo de uma forma ou de outra, e participaram muitas vezes. E esse arquivo está longe de ser concluído. Quando eu trabalho, por exemplo, aqui a minha estratégia foi fazer o seguinte, já que essa atividade vai valer nota. Ao corrigir a atividade, eu devolvi a atividade, então quando eu te coloco uma nota aqui, eu vou colocar uma nota diferente, 2. Devolvi a atividade, o aluno recebe a atividade. Ao corrigir a atividade, eu deixei a nota 1 aqui, mas eu explico para o aluno no texto que a nota 1 tem o significado de que eu vi e corrigi esses slides uma vez. E que a minha proposta é de fazer esse trabalho com eles por 3 vezes e numa 4ª vez, numa webconferência, conversar com eles sobre o seminário, antes que eles apresentem. Essa atividade de seminário ela tinha sido estruturada e construída para que a gente fizesse, então, a apresentação presencial, porque eu ainda acreditava que as aulas voltariam. Sim. A Érica tem uma pergunta que ela escreveu no chat, porque o microfone dela não está funcionando. Uhum. Independente, eu fiz uma atividade múltipla escolha, o discursivo, o aluno não tem opção de responder o arquivo que postei. Não entendi, Érica. Não tem opção. Não entendi. Alguém entendeu a pergunta? Bom, a gente já volta aí nessa pergunta. Eu acho que a dúvida dela é parecida até com a minha, Thiago. Certo. Tem uma outra dúvida. Você comentou aí que esses alunos que estão fazendo os slides, eles que estão enviando para o Classroom. Certo. É isso? Isso, eles estão enviando. Como é que você cria uma atividade que eles enviam o arquivo? Porque até então, eu já uso o Classroom. Eu achava que a gente, como professor, posta a atividade e aí o aluno, dentro do nosso arquivo, faz a atividade. Entendeu? Boa. Vou responder agora. Então, deixa eu só concluir essa etapa aqui, dizendo para vocês que eu pensei nessa atividade de seminário num formato em que os alunos apresentariam presencialmente, mas para mim já está certo que eles vão concluir todo o trabalho deles, estarão prontos para apresentar e a gente não vai ter aula presencial. Pensando nisso, a gente tem outros valores que a gente pode trabalhar nesse momento de pandemia e distanciamento social. Então, minha próxima etapa é conversar com os alunos sobre como eles poderiam utilizar o Google Meet ou outra plataforma de webconferência para que eles fizessem as apresentações deles nesse formato. E de forma a estimular eles e mostrando que isso é muito importante para o ambiente de trabalho que nós temos hoje. Já existiam muitas empresas que trabalhavam com webconferência e com atividades à distância e remota como o que a gente está fazendo hoje. E depois desse momento de pandemia, isso vai se expandir muito mais. E a gente sabe que não é fácil, pelo menos não foi fácil para mim as primeiras vezes, parar na frente de uma câmera, de um computador, transmitir partes das minhas telas e falar ao mesmo tempo. A gente, além de ser desinibido ou fingir ser desinibido, a gente tem que manipular o computador e várias outras coisas. E essa é uma realidade já no mundo do trabalho. Pensando que a gente é uma escola de formação profissional, acho que esse é um bom momento para a gente exercitar com os alunos uma nova habilidade para eles. Respondendo a pergunta, então eu vou tomar a liberdade de entrar aqui na sala da professora Adriana Pim. Tudo bem, professora? Posso entrar? À vontade, Thiago. Então vou entrar aqui e eu vou entrar numa atividade. Vou entrar nessa atividade aqui de reescrita. E eu vou entregar uma atividade. Então eu sou o aluno agora, tudo bem? Então como que eu posso entregar aqui a minha resposta?
A professora pediu para fazer uma foto ou um arquivo em PDF. Mas eu vou fingir que eu não sei o que ela pediu, né? Tem um monte de aluno que faz isso com a gente, e vou entregar de outra forma. Eu poderia simplesmente deixar o meu texto aqui, né? E tem aluno que acaba fazendo isso. No início, quando eu comecei a usar o Google Classroom, alguns alunos me entregavam muitas atividades no lugar que eu não pedi, e alguns entregavam aqui como comentário particular. Depois eles vão se habituando no formato que os professores tendem a fazer o pedido. Comigo, agora eles acabam entregando mais no formato que eu peço. Outra forma que eu poderia é clicar aqui, ó, adicionar ou criar. Então eu posso... Tá vendo que tudo aquilo que o professor pode adicionar ou criar, a gente pode adicionar ou criar também. Eu posso pegar um texto pronto lá no meu Google Drive, eu posso colocar um link do meu texto que eu fiz e está lá no meu Dropbox, eu posso fazer upload do meu arquivo em PDF ou da minha foto que a professora pediu, ou eu posso criar um documento de texto aqui, ó. Criei um documento de texto. Quando eu criar Aí, no caso... Aí esse documento de texto, ele está agora de propriedade do professor da sala e do aluno. Ou seja, está lá no meu Google Drive como aluno da professora Adriana Pim. Então eu posso editar aqui agora o meu texto. Ele já criou até um título aqui, ó, para ajudar o professor. Colocou o nome do aluno e o nome da atividade. Tá vendo? Eu posso digitar o meu texto aqui agora. E entregar o meu texto. Ó, eu digitei, ele já está salvo. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Já foi salvo. Vou continuar escrevendo para vocês verem, né? Ele já está salvo. Já salvou, nem deu tempo de ver salvando. E quando eu voltar aqui, eu posso clicar aqui, ó, em entregar. Quando eu clicar em entregar, ela vai receber aquele arquivo meu ali. Eu posso... Aí agora eu não posso editar mais. Não consigo editar mais esse texto. Eu não tenho mais propriedade dele. Eu tenho que pedir para a Adriana para liberar. Aí como é que a Adriana pode liberar para mim? Ela simplesmente... Aqui, ó, solicitar acesso para edição. Ela simplesmente pode corrigir e clicar lá no botão devolver. Aqui, ó, na correção ela pode clicar em devolver. Quando ela clicar associar uma nota e devolver, ou até sem associar nota, pode devolver, pode colocar nota 0 ou sem nota, devolver, eu tenho acesso à edição de novo. Era isso, Brunão? É isso, é porque você mostrou duas categorias, se eu não me engano. Confere comigo. Você lá no início, você mostrou uma planilha com os alunos, certo? Na primeira coluna, e na primeira linha você tinha os títulos dos textos que era para eles lerem. Isso. Certo? Aí, no caso, você criou a planilha e compartilhou com todos os alunos. Isso certo? mesmo, isso mesmo. Ah, tá, entendi. Aí, nesse caso que você fez agora, você, como aluno, criou um documento para responder o professor. Isso mesmo. É isso? Como aluno, eu Tá. criei um documento para responder o professor, isso mesmo. Tá. Não, era essa dúvida, basicamente, era para saber se tinha como o aluno também criar um documento ou se era só o professor. Eu posso cancelar o envio aqui, tá vendo? Ó? Posso pedir de volta. Cancelar o envio. Mas vocês viram que o mais bacana de tudo é que o ambiente de postar uma resposta é igualzinho o ambiente de postar uma atividade. O ambiente do professor e do aluno, ele é idêntico. A gente tem a mesma visualização. E aí, galera, mais perguntas? Mais alguma pergunta? Que eu posso colaborar com vocês? Lembrando que se me mandar um WhatsApp com o nome das turmas, eu crio os banners para vocês, beleza? Bom, e a gente pode